Ok, lá vamos nós. Tá frio, né? Mas, assim como eu não sou crítico, também não sou meteorologista, então chega de falar do clima, chega de falar do tempo. Vamos falar sobre o que importa, vamos, eu e o Alberto, que é o nome do meu headset. Assim que esse headset estragar, eu paro de fazer vídeo, porque eu vou ficar depressivo, eu gosto muito desse headset. Mas, chega de enrolação, hoje nós vamos falar sobre mais uma resenha sobre Eurlixeiro. Yes! Eurlixeiro do Duff Buckduff. É o segundo vídeo que eu faço sobre ele no canal. Tem outro vídeo sobre o Kent State, que eu já achei bem legal. Eu não pretendia fazer uma resenha sobre o lixeiro, mas duas coisas me incentivaram. Uma, a leitura que eu estava fazendo, e segundo, os fãs pediram. Os fãs pediram para fazer sobre o lixeiro. Fãs, vulgo, um amigo meu do trabalho. Yeah. Enfim, do que se trata o lixeiro? Falei do Duff Buckduff. É uma história sobre um rapaz, o JB, e as peripécias dele como lixeiro, né? E ao mesmo tempo ele fala sobre a história do lixo em si, né? Como funciona, para onde vai, o que ele come, onde ele vive, né? Quase que literalmente, na verdade, né? Onde que vai parar o lixo, onde esse negócio vive, tipo, né? Onde ele está, de certa forma ele está quase que meio vivo, né? Do jeito que ele vai se transformando e tal. Assim, resumindo as minhas impressões, é de longe a HQ mais divertida do Death by Death, because, né, convenhamos, uma é sobre um serial killer e a outra é sobre a Guarda Nacional matando 4 universitários, então a concorrência não é das mais fortes. Mas é uma das HQs mais divertidas que eu já li ultimamente, que eu já li em muito tempo, diga-se de passagem. É muito divertido. Porque, como eu falei, é a história do JB, né? E o amigo dele, mais um grupo lá de pessoas que trabalham como lixeiros, garis. Eu não sei qual é o termo mais apropriado, apesar do nome ser lixeiro. Eu não sei se tem a diferença, porque tem um gari, tem um pessoal tipo que varre as ruas e tal. Eu não sei se é a mesma coisa. Mas enfim, devia ter pesquisado isso antes de fazer o vídeo. Mas né? E aí é sobre ele. E só que ele tem uma carga um tanto autobiográfica, porque o próprio Durf, o Backdurf, ele trabalhou como lixeiro, né? Ele trabalhou por um tempo, então ele coloca muito das experiências dele na história. Mas a história é fictícia, nas partes com o JB e os amigos lixeiros dele são personagens, né? Acho que a cidade é fictícia também, não me lembro se falo, chega a apontar o nome de alguma cidade específica, mas a história é fictícia, mas os dados que ele coloca são reais, os dados sobre o lixo, os dados sobre o acúmulo, os dados sobre lixões, né, como funcionam os lixões, o que acontece depois que um lixão para de funcionar, enfim. Né, os dados de quanto lixo é produzido também anualmente, diariamente, anualmente pelas pessoas, né? Óbvio que ele está falando da realidade dos Estados Unidos e no final do livro tem uma partezinha aqui dessa edição da Dark Side, no caso, né? No final tem uma parte que fala sobre os dados aqui no Brasil, né, o que é bem interessante, óbvio, super bem-vindo, porque acho que é inevitável a gente ler e ficar imaginando como é a nossa realidade em relação à realidade que a gente está lendo no quadrinho, né? E, cara, assim, falando um pouquinho da arte, a arte é aquela típica arte do Duff Duff, para quem já leu as outras obras dele, né? Vai se sentir em casa, já está acostumado. E eu tenho a dizer que eu acho que ela casa é a que melhor casa, sabe, de todas das outras duas obras dele que eu li, como eu falei, o meu amigo Dahmer e o Kent State. Ele meio que combina, parece que ele combina mais com, com essa história aqui por causa desse lado mais fictício do negócio, né? Por causa
da irrealidade tão real, né? Porque que, apesar de ser fictício, provavelmente é um negócio que acontece direto, assim, sabe? Direto com as pessoas que trabalham ali, mas casa muito bem, por causa desse tom meio caricato dele, como eu falei, ele dá esse lado mais de comédia pro negócio. É a comédia do absurdo, sabe, das situações, porque eles têm que passar, e a história ela tem um ritmo muito bom, sabe, que é sempre uma coisa acontecendo atrás da outra, e é intercalado com informações. Ele vai metendo informações ali, como eu falei, né? Informações reais, dados. Backdurf é um rapazinho que gosta de trabalhar com dados, né? Ele gosta de trabalhar com isso, tipo, trazendo informações, né? Como no meu amigo Dahmer, ele traz informações, tipo, para fazer um background a respeito do serial killer. No Kent State, ele traz informações a respeito de todo o contexto, né? É uma história uh, jornalística, no caso, né? O Kent State, ali, documental. Então, ele traz toda a informação sobre o contexto e o que levou a acontecer, né, da forma que aquilo aconteceu. E aqui ele traz os dados sobre lixos e lixões, como eu falei, né, e sobre a vida dos lixeiros. Mas aí, tipo, é um negócio basicamente episódico, assim, sabe? Tipo, toda hora acontecendo uma coisa, depois outra, depois outra. Ele nunca fica chato, ele nunca fica cansativo. Pra mim é, como eu falei, que a história mais divertida do Durf Back Durf, né? Porque para mim aqui ele dosa o ritmo muito bem, sabe? Tipo, as informações são curiosidades muito interessantes que vão intercalando com momentos muito interessantes, com personagens muito interessantes. Sabe? Acho que essa foi para mim talvez narrativamente a que é mais interessante do Bergdorf, porque ele trabalha com personagens fictícios e ele constrói muito bem esses personagens fictícios. Não são personagens que tu vai te aprofundar nos dramas da vida deles, né? Mas eles são aquele cara, aquele teu amigo que tu, tipo, passa um tempo com ele ali, sabe? E é divertido de passar um tempo com ele. Aquele cara que às vezes até é meio escroto, mas não é completamente escroto, sabe? É aquele cara que tá meio que um pouco brutalizado pelo trabalho que ele tá fazendo ali, sabe? Tipo, ele é uma pessoa meio bruta, mas é uma pessoa, sabe? Tipo, como eu falei, é aquele amigo que tu ia gostar de sair pra tirar uns papos ali, né? E mandar ele tomar um banho porque ele tá fedendo por causa do, do trabalho dele. Então, mas, cara, é muito bom. Os personagens são muito bem construídos. Uma baita de um arquê, né? Super recomendado. Eu não vou falar muito, como eu falei, não vai ter spoilers aqui, tipo, o básico, tipo, eu não vou ficar me detendo muito sobre as questões ecológicas. Tá tudo na HQ, sabe? Tá tudo na HQ, tipo, vai ler HQ se for possível, se tu tiver como, né? Ler HQ, estão ali, óbvio que vai falar sobre questões ecológicas, tipo, do mal que a gente tá fazendo para o mundo. É óbvio que ele vai trazer muitas críticas ao nosso modo de vida consumista, o quanto a gente consome, gera lixo, cada vez mais e mais lixo, né? Então, as críticas estão ali, eu não vou estar repetindo as críticas que já estão no próprio quadrinho, e que provavelmente já são óbvias só de tu saber do que se trata o quadrinho. Tu já imagina quais as críticas que vão estar ali, né? Muito bem feitas, muito bem embasadas, digamos assim. Então, ele é um quadrinho que ele é agridoce, né? Ele é muito engraçado, ele é muito divertido e ao mesmo tempo ele é bastante incômodo pelos dados, né? Pelo o que a gente está fazendo. E aí o que eu quero trazer, na verdade, vai ser um vídeo um pouquinho diferentezinho, que eu quero trazer recomendações. Né? Uma recomendação, na verdade. Mas isso vai ficar para depois. Primeiro, o que eu quero falar é o que eu acho interessante nesse quadrinho, que eu falei um pouco disso no vídeo sobre The Northman e os Companheiros do Crepúsculo, que é a nossa percepção, né? A nossa percepção de mundo, né? Como a gente enxerga as coisas e como a gente se adapta aqui, no caso, né? Falando, tipo, como aquelas pessoas, elas estão adaptadas, os lixeiros, no caso, se adaptam àquele estilo
não estilo de vida, porque que não é a vida deles, mas o trabalho, sabe? O Backdurf, ele faz muito bem ele traz muito bem essa noção, e tipo, o JB começando, porque, de novo, não é spoiler, porque tá nas primeiras páginas, as primeiras 3 páginas, eu acho ali, que é o JB começando, obviamente, né, digo que não é spoiler porque é a coisa mais óbvia do mundo, sentindo nojo, sabe? Tipo, com um lixo, tipo, ele vai pegar um lixo ali, tipo, ele sente nojo daquilo ali. E é óbvio que tu vai sentir nojo, porque aquele lixo é lixo dos outros, aquilo tá fedendo, aquilo tem umas coisas, tipo, não tem como tu não sentir nojo do que tá acontecendo ali. E depois de um tempo ele tá acostumado, aquilo ali já virou rotina, sabe? Tipo, aquilo já simplesmente é mais um dia de trabalho. Sabe? Tipo, é muito curioso como a gente vai vendo, tipo, essas narrativas que a gente vai construindo pra gente, sabe? Tipo, essas narrativas de normalidade que a gente vai criando na nossa vida, né? Tipo, quando pra nós certas coisas são completamente tipo, incompreensíveis, sabe? Tipo, completamente, sabe, alienígenas à nossa realidade e que com o tempo a gente simplesmente passa a aceitar, tipo, aceitar aquilo ali como normal, sabe? Da questão do lixo deles ali. E a nossa questão, tipo, a nosso jeito, tipo, a nossa narrativa que a gente cria na nossa vida em sociedade moderna, que a gente simplesmente produz lixo, e a narrativa que a gente tem na nossa cabeça é que a gente coloca o lixo ali na frente e depois ele desaparece, como num passe de mágica. Sim, a gente sabe quem é que leva, né? É o Papai Noel que passa ali com o trenó dele ali, as renas, e ele recolhe o nosso lixo. E aí ele leva lá pro Polo Norte e transforma em brinquedo. Né? É óbvio, né? Só pode. Isso. Não sei, qualquer coisa que a gente inventa na nossa cabeça, né? Ou que a gente simplesmente nem pensa naquilo, nem pensa, por causa que não é parte da nossa realidade. Sabe? O lixo que a gente produz e que depois a gente joga fora, ele já deixa de ser parte da nossa realidade. Mas, né, tá aí o efeito estufa, tá aí as mudanças climáticas, tá aí a nossa possibilidade de envenenamento, né? Quem lê aqui vai entender também, né? Tipo, possibilidade de envenenamento por causa do nosso próprio lixo, né? Ah, e, e várias outras consequências que a gente vira a cara, porque acho que é muito mais fácil a gente simplesmente virar a cara do que tentar mudar o nosso estilo de vida confortável consumista que nós temos hoje em dia. É muito mais fácil, né? Então, realidades. Realidades são uma coisa bizarra, né? São uma coisa bizarra. Tipo, cada um vive. A gente vive como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo ali, enquanto eles ali, os lixeiros, os garilas, vivem vendo aquilo ali todos os dias. E eu fico só imaginando a força psicológica dessas pessoas, sabe, para simplesmente viver como aquilo ali com toda aquela informação e no final do dia dormir em paz. Sabe? Com tudo tá acontecendo, como disse, só mais um dia de trabalho. Mas enfim, duas coisas que eu quero colocar aqui também, que me lembra muito a obra do Dirtbag Dirt, me lembra muito a obra do Victor Hugo, Victor Hugo, né? Esse livro aqui peguei só pelos trópicos, que era o que estava mais à mão, esse aqui eu nem terminei de ler ele, nem tô contido tanto assim de passagem, mas isso é história isso é pra outra história. Eu gosto muito de Vitor Hugo, mas esse homem aqui não tá me deixando muito. Mas enfim, na verdade, eu queria lembrar um pouco dos Miseráveis do Vitor Hugo, por causa que isso. Por que me lembra a narrativa? Vamos fazer umas comparações, né? Quem leu Vitor Hugo vai se dar conta de o quanto eu tô forçando a barra, né? Mas, com uma certa razão, eu espero, que é a questão do Vitor Hugo, tu pega os miseráveis, tu pega os trabalhadores do mar, principalmente os trabalhadores do mar, né? Que mostra que ele traz a narrativa do personagem em si e o contexto. O Vitor Hugo ele sempre faz esses contextos eu sempre dou o exemplo dos Miseráveis também, ou no próprio. Vamos falar dos Trabalhadores do Mar. No Brilho dos Trabalhadores do Mar, ele é um rapaz que ele está apaixonado por uma moça. E ele vai resgatar um barco a vapor, e aí o Vitor Hugo ele começa a falar sobre os barcos a vapor, sobre os motores, de toda a revolução que foram,
né, tipo os motores e barcos a vapor, enquanto eles mudaram o comércio e tudo mais, né, transporte também. Então o Vitor Hugo ele era muito de pegar e trazer essas informações também para contextualizar, para adicionar a obra dele, as obras dele, a maioria, não todas, óbvio, né, mas a maioria das obras dele. Eu não sei se todos, porque eu não li todas, né? Eu li um tanto dele, mas eu não li todos. Mas ele fazia muito disso. Ele tinha a narrativa dos personagens, personagens muito bem feitos, personagens muito bem desenvolvidos, como sempre, histórias, tramas muito bem desenvolvidas, e ele trazia informações para complementar aquilo ali, do jeito que o Backdoor faz, do jeito que o Backdoor fez aqui no Lixeiro, é muito na cara do que o Vitor Hugo fazia. Não sei se é uma inspiração para ele ou não, né? E inclusive nos Miseráveis, o Vitor Hugo ele fala sobre os esgotos de Paris. Ele fala dos esforços feitos na construção daqueles esgotos, da importância daqueles esgotos para, se não me engano, de Paris. Eu li faz tempo, eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, me sentem a lenha nos comentários e tal. Mas, se não me engano, ele fala sobre a construção dos esgotos, da importância do saneamento, né, da limpeza da cidade, né, o quanto e várias outras coisas também. Então, me lembra um tanto, sabe? Me lembra um tanto esse jeito, assim, sabe, de trazer informação em cima daquela história e desenvolver uma história, desenvolver muito bem e desenvolver personagens muito bons também. É muito bom. Gosto muito de Vitor Hugo. Se tiver oportunidade, se não leu, talvez Os Miseráveis ou Os Trabalhadores do Mar. Acho que eu gosto muito dos Miseráveis. Acho que é o melhor livro dele, mas eu acho que Os Trabalhadores do Mar é a obra mais redondinha dele. Mas o que realmente me lembrou, na verdade não me lembrou, porque eu comecei a ler depois do Eu Lixeiro, mas quem gostou de Eu Lixeiro aqui ficou uma recomendação, que é o Cartas na Rua, do Bukowski. Eu faço tipo recomendação dupla. Quem leu Cartas na Rua e não leu O Lixeiro, eu recomendo muito ler o Lixeiro. E vice-versa, quem leu O Lixeiro e gostou, né, que leia Cartas na Rua, do Bukowski, porque lembra muito, muito mesmo. Sabe, os dois personagens, eles começam, tipo, eles estão meio que numa vida sem perspectiva, minha vida de merda. Aí eles acham oportunidade, tipo, se tu for lá, tu consegue aquele emprego. Aí, ok. Aí os dois vão lá e aí conseguem aquele emprego e daqui a pouco eles estão metidos naquilo ali, sabe? Estão metidos aqui é o Henry Chinaski, que é também, mesma coisa, também é baseado no tempo que o Bukowski trabalhou nos Correios, e o Henry Chinaski, ele é meio que como é que fala? Me fugiu a palavra agora, mas é tipo um alter ego literário do próprio Bukowski, né? Não chega a ser uma biografia, mas é uma ficção com pintadas de autobiografia. E é a mesma coisa que acontece no Lixeiro também. No Lixeiro, né, o JB é meio que um alter ego do Durf Backdurf, talvez, né? Talvez não, não sei. Talvez os personagens ali sejam alter egos do Durf Backdurf. Mas, como eu disse, é baseado na história do Backdurf e aqui é baseado na história do Bukowski também. E os dois estavam meio que numa vida de, tipo, o personagem, pelo menos do Eu Lixeiro e o personagem do Henry Chinaski aqui, estavam precisando de emprego, né? E aí foram lá achar aquilo ali, daqui a pouco estavam metidos naquela vida, e é uma vida que. Caramba, puta que pariu, é muita coisa acontecendo, é muita bizarrice acontecendo, sabe? Uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, sabe? E é muito bom, como eu falei, é muito parecido. Quem conhece Bukowski sabe qual é que é. Quem não conhece Bukowski, cuidado, ele é escroto. Ele é escroto pra caralho, né? Mas ele escrevia muito bem, né? Apesar de, ou por ser escrotão, talvez, né? É curioso de acompanhar as desventuras dele como carteiro, né? E a mesma coisa, tipo, o ritmo é parecido também, sabe? Tipo, é um negócio meio episódico, um acontecimento depois do outro, depois do outro, depois do outro, logo em seguida. Fica a minha recomendação aqui, a recomendação dupla, Cartas na Rua e Eu Lixeiro. Para quem não leu um, que leia o outro, que com certeza vai valer a pena. Eu acho que é isso. Por hoje é só, né? Não tem mais nada a ser dito. Não tem mais nada a ser dito, já vai para quase 20 minutos de vídeo, como sempre, né?
é isso. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Comentem aí pra ver se eu tô forçando a barra com as comparações. Ou não? Claro que não. Enfim, valeu pessoal.